Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você três experiências pessoais que evidenciam a existência de energias sutis. Energias essas que permeiam não só o ambiente, mas os objetos que nos cercam. E que esses objetos também são emissores, né? E falar um pouquinho, né, da interação e da percepção dessas energias sutis, né, que todos nós estamos expostos, conscientes ou não, da existência dessas energias. Então, a primeira experiência que eu quero compartilhar com você, ela aconteceu já, foi acho que no finalzinho da década de 90, né? Fazia parte de um grupo, né, de estudo e práticas esotéricas, e certo dia a gente fez um experimento sobre as vibrações, né, as vibrações que os objetos eles absorvem, né? Ou seja, a memória, a existência de uma memória energética nos objetos, né? Então, esse está baseado no princípio de que todos os objetos, ou pelo menos a maior parte deles, né, aí em função do seu formato, do tipo de material que foi construído, eles criam uma espécie de memória vibracional. Então, para evidenciar esse princípio, né, cada pessoa ali presente no dia do experimento tirou um objeto que carregava, né, no corpo, né, um anel, uma pulseira, um relógio, um brinco, né, algo que sempre está presente ali, sempre está junto da pessoa. Então, cada um tirou e colocou dentro de uma sacola. Aí depois que todos, né, depositaram ali um objeto pessoal, aí essa sacola ela foi circulou novamente, mas para que cada um, né, dos presentes retirasse um objeto, né, só não poderia ser o objeto dela mesma, né? Então ela só olhava, né, para ver se o objeto retirado não pertencia a ela, né? Tinha que ser obrigatoriamente de outra pessoa ali presente. Então, depois que cada um retirou um objeto, a gente fez, né, o procedimento, né, de preparação ali, de relaxamento, concentração, né, e tudo mais. E eu, especificamente, tive uma visão, né, uma visão mental, segurando o objeto, né, e eu tive a visão de uma mulher de mãos dadas com uma criança, uma menina, né? Nessa visão, a menina aparentava ter ali entre 4 e 6 anos, né? Não muito mais nova do que isso, nem também muito mais velha, mas é o que ali na visão me pareceu. E o semblante dessa mulher era um semblante triste, né? Ela estava, me pareceu estar decepcionada, aborrecida, amargurada, né? Com alguma coisa. E foi essa visão, né? Essa visão se manteve assim congelada, como se fosse uma fotografia, como se tivesse relembrado, né, de uma fotografia. Era uma imagem que se mostrou aqui na minha mente. Aí no final decorrido aí algum tempo, né, a gente, cada um compartilhou a sua visão, né? Alguns não viram nada, outros teve só sentimentos, né? Alguns outros pessoas também tiveram visões, né, mentais, assim como eu também tive. E quando eu compartilhei a minha visão, né, e mostrei qual era o objeto, detalhe, nem todos se conheciam, né, no dia aí dessa reunião. E eu também não conhecia, né, depois que eu mostrei o objeto e a pessoa se identificou, né, sendo o dono do objeto, eu não conhecia, né? Foi a primeira vez que eu tinha visto essa pessoa que nesse dia foi lá
visitar o local. E depois que eu compartilhei a visão, aí ele revelou lá no momento mesmo lá, que ele estava se separando, né, e que ele tinha uma filha, né, uma menina, naquela de 4 anos e meio, né, e que o processo estava sendo muito desgastante, já estava se arrastando já por quase um ano e estava sendo muito sofrido, né, para todos os envolvidos ali todos os envolvidos, né? E fiquei impressionado, né? Porque foi uma visão muito precisa, né? Muito exata da realidade que estava por trás daquele objeto, né? Esse objeto era a aliança, ele ainda estava usando a aliança, né? E todos, né, ficaram muito impressionados lá no momento, né? Tamanha a precisão da imagem, né? A imagem que se apresentou, né? Então, isso demonstrou ali, né, que o objeto ele guarda uma memória, né, uma memória vibracional que ele está sujeito, né, que nesse caso era um quadro aí de desarmonia familiar, né. E a segunda experiência foi há pouco tempo, né, tem poucos meses atrás aí da gravação desse vídeo, né. Uma pessoa me convidou para visitar o estabelecimento dela, né. Ela estava sentindo uma desarmonia ali muito grande no ambiente, é um restaurante, e ela sentiu que alguma coisa ali está errada, né, alguma coisa ali precisa ser feita nesse sentido, né. Então ela me convidou, né, eu já conhecia, já frequentava o restaurante, né, só frequentava a área de acesso público, né, ali é onde ficam as mesas, as cadeiras, até o balcão, né. E aí eu agendei, né, marquei um dia e um horário com ela, né, e aí nesse dia ela já tinha saído já todos os funcionários, já tinham sido feito já a limpeza, né, do local, né, a limpeza física mesmo, né, a limpeza lá da cozinha, tirado a limpeza de rotina, né. Aí ela me apresentou o estabelecimento, a gente foi em todos os ambientes, né? Porque eu sempre quando chego para fazer esse trabalho, né, eu gosto de conhecer o que é feito em cada ambiente e tudo mais. Aí depois que conheci, aí eu coloquei, eu já levo a minha bolsa, né, com uma túnica, material, o turíbulo. Turíbulo é esse acessório que está aqui do meu lado, eu utilizo ele para fazer a incensação do ambiente. Já tinha preparado, né, previamente o incenso já personalizado para a pessoa, né, conforme as necessidades da pessoa. Coloquei minha túnica branca e eu sempre carrego o meu, o meu pêndulo egípcio, né? Sempre que eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu gosto de carregar o meu pêndulo, né? E gosto de utilizá-lo no local. Então comecei fazendo a incensação, né, dos fundos para frente, passando por cada ambiente, né. E quando eu cheguei na cozinha, mais especificamente em frente a um fogão industrial, eu senti ali um ponto ali de desarmonia. Senti ali algo muito forte ali naquele ponto, né. Eh, Até senti uma espécie de... Isso acontece muito comigo, né, quando eu estou num ambiente assim onde tem uma negatividade muito forte, uma descarga, né, como se fosse uma descarga elétrica, eu sinto fluir mesmo, da coluna cervical à dorsal e fica nesse ou de cima para baixo ou de baixo para cima, como se fosse uma descarga elétrica, né, se movimentando, né, isso quando é muito forte, né. E continuei, né, fazendo lá a sensação, passando, sempre aí com pêndulo também. E quando eu terminei, né, de fazer todos os ambientes, eu compartilhei para ela, né, o que eu senti na cozinha, né, e mostrei para ela o ponto exato que eu tinha percebido ali a negatividade. E ela falou que ela estava tendo um problema já há algum tempo com uma funcionária que trabalha ali naquele fogão, né? Ela está tendo um desentendimento muito
grave, de modo muito agressivo, né, com a funcionária que trabalhava ali, né, e que não estava conseguindo resolver isso, né. Então esse atrito, né, estava gerando, né, um desequilíbrio ali naquele, não só entre elas, né, mas no local também, né. O local estava sendo impregnado com aquela desarmonia, aquela desavença, né, aqueles desentendimentos, as discussões, né, tudo isso geram energias aí de baixa frequência que impregnam, né, que fica impregnada no ambiente e em alguns objetos, né. Então, aí depois ter feito esse trabalho, né, aí, obviamente eu conversei com ela, né, passei algumas orientações, né, de como resolver isso, né. E caso as opções que eu apresentei para ela não fosse suficiente, aí sim teria que fazer, né, substituir a funcionária, né. Aí uma outra experiência, né, foi na casa de uma pessoa. A pessoa me chamou para ir na casa dela justamente para fazer esse trabalho aí de limpeza, né, energética. E da mesma maneira que eu fiz no restaurante, né, eu conheci, né, todos os cômodos da casa, né, fiz a incensação, né, dos fundos para frente e fui passando de cômodo em cômodo. E quando chegou no quarto de hóspedes, mais especificamente bem perto da cama, era uma cama, uma cama antiga, né, com madeira rústica, né, e aí eu senti ali um ponto de desarmonia, né. Aí fui para outro cômodo, depois voltei, né, utilizei o pêndulo, né, e obtive a confirmação de que ali havia ali um ponto ali de desequilíbrio, né. Algo ali não estava normal, né. E aí eu perguntei para ela, né, sobre quem dormia ali, quem tinha o hábito de ir para lá e tudo mais. Ela falava que quase ninguém utilizava o quarto, mas que aquela cama tinha pertencido a um familiar que tinha falecido já há alguns meses, né, uma pessoa idosa, né, e que nos momentos ali de enfermidade ela ficava naquela cama. Então ela sofreu muito, né, com a enfermidade naquela cama. E depois que ela veio a falecer, aí a família se desfez, né, dos móveis, de objetos, né, e a cama foi parar no quarto de hóspede dessa pessoa. Então aquela cama ela estava impregnada ali com vibrações de doença, de dor, de sofrimento, né, coisas nada saudáveis, né. Então ele estava impregnado, né. Então eu fiz as recomendações, né, para ela e aí depois as coisas ficaram normais, né. Mas então essas são as três experiências, né, que eu queria compartilhar nesse vídeo. Tem muitas outras experiências que aos poucos eu vou compartilhando, mas eu queria chamar a atenção nesse vídeo com relação à importância da gente criar, né, favorecer aí um ambiente harmonioso, um ambiente saudável, né, um ambiente onde o relacionamento interpessoal seja saudável, né, porque os objetos, né, que compõem aí o cenário, né, eles são sensíveis a a interação, né? A nossa energia, são sensíveis à nossa energia. Então, com o tempo, eles ficam impregnados, né? Eles ficam acumulando, né, essas energias aí de baixa frequência, né? Então, esse é o motivo até de repente, você mesmo ter entrado em determinada casa ou determinado ambiente e se sentir muito bem, né? E outros você se sentir muito mal, você não sabe explicar o porquê, você se sente desconfortável, alguma coisa ali te incomoda, mas você não sabe o que é. Então, muito provavelmente, é a sua sensibilidade às energias impregnadas ali daquele ambiente, né? Sejam elas positivas ou negativas, né?
Porque tem ambientes também que a gente se sente muito bem, se sente muito é, bem acolhido, né? E, por outro lado, alguns objetos, né, eles são emissores, né? Eles também emitem energia, né? Que na radiestesia a gente chama de ondas de forma, né? Então, essa interação aí da nossa energia com a energia dos objetos, né, que compõem um determinado ambiente, um cenário, né, elas provocam uma resultante, uma energia resultante. E essa energia resultante, ela precisa ser positiva, ela precisa ser saudável, né? E talvez uma pergunta que você esteja se fazendo é a seguinte: como que eu percebo, como que eu faço esse diagnóstico, né? Como que eu sei se um determinado ambiente, ou aqui, aí na sua casa, né? Ou no seu trabalho, no seu local de trabalho, esse local ele está com energia nociva ou uma energia benéfica, né? Existem maneiras da gente desenvolver essa sensibilidade, né? Então, eu, por exemplo, sempre estudei, né, os diferentes tipos de energias, né, principalmente as energias sutis, né, do ser humano, da natureza, né, e também as ondas de forma dos objetos, né, e a interação entre elas. Então, tem um módulo lá no meu curso de radiestesia clássica e cabalística que eu abordo em várias aulas como que a gente desenvolve a sensibilidade às energias do local, às vibrações, a identificar a existência dessas energias nocivas e benéficas. E no caso de você detectar uma energia negativa, né, ou nociva, também é ensinado, né, obviamente, a maneira de você fazer a correção, de você eliminar ou neutralizar essas energias negativas, né? E existem vários métodos de correção. Por exemplo, no caso lá do restaurante, a correção é o relacionamento interpessoal, né? A maneira como cada parte ali estava lidando com uma situação de discordância, né? Então ali era questão comportamental mesmo. Como até o exemplo ali também do casal, né? De se resolver, né? Já ali no último exemplo, a correção já é no objeto, né? Então, para cada situação existe um remédio, né? Existe uma solução. E aí existem várias, aí que é importante, né? A interdisciplinaridade, né? De você entender sobre vários assuntos, né? Você vê que eu utilizei aqui, por exemplo, para a limpeza energética, o incenso, né? Um incenso preparado por mim mesmo, né? Então a gente tá imerso aqui, né? Num oceano de frequências, de vibrações, né? Nós não vemos, né? Obviamente, nenhuma delas, né? Assim como a gente não vê as ondas de rádio, de TV, as frequências, né? Mas isso não significa que elas não existam, né? Assim como existem essas frequências, existem as ondas de forma, né? Essas energias aí que são emanadas dos objetos, né? Existem as energias telúricas, né? Que vêm do solo, né? Então, nesse curso aí de radiestesia, a gente estuda, né, os vários tipos de energia, a gente aprende a utilizar instrumentos, né, radiestésicos para diagnosticar, mensurar e corrigir, né, esses ambientes, para que ele seja o mais harmonioso e saudável possível, né? Então, todos nós temos a capacidade, todos nós, como seres humanos, né, temos a capacidade de detectar essas energias. Algumas pessoas já têm uma sensibilidade mais aflorada, outras nem tanto, né? Mas todos nós podemos fazer um treinamento, nós podemos aprimorar e desenvolver essa sensibilidade, né? Então, lá no nosso curso, a gente ensino várias técnicas, vários exercícios para você
desenvolver a sua sensibilidade, né, e diagnosticar o ambiente. Então essas são as experiências aí que eu gostaria de compartilhar com você. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma, né? Então se você gostou aí do conteúdo, né, curte aí, compartilha para que mais pessoas possam também tomar conhecimento. E se você não está inscrito aí no canal, se inscreva para receber aí os próximos conteúdos, os próximos vídeos aí que a gente está produzindo. Então, até o próximo vídeo e receba aí o meu fraterno abraço.